Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Paysandu e uma lista de opções de jogadores estrangeiros que poderiam ser uma boa alternativa para esse meio de ano. Eu já tinha feito um vídeo também similar, né, no início dessa atual temporada, indicando algumas peças. Vai lembrar outra coisa também, que o Paysandu já contratou muitos estrangeiros, na minha opinião, mais até do que deveria, né? Acho que no máximo 2, 3 contratações por ano já está bom, e que vários não deram certo. Então não ficaria surpreso se o Paysandu fosse para o outro lado, né? De pensar, por exemplo, olha, você quer saber, eu não vou contratar estrangeiro nada, né? Porque não tem dado certo os últimos. Lembrando, né? O atual elenco do Papão já temos aqui o Quintana, uruguaio, o Joaquim também aqui, argentino. Temos também no meio de campo meia, né? O Del Valle, que é paraguaio. Tem também o Espinosa, que não deu nada certo, que é equatoriano. O Ramon Martinez, também paraguaio. Além também do Cavalieri, chileno, no ataque. O Benítez, paraguaio. E o Borazzi, argentino. Então é o time, se não tiver enganado, da Série B com mais jogadores estrangeiros. Será que chegaria a mais 4, 5? Enfim, vou comentar aqui com vocês. A primeira opção é do Peralta, que já está na Série B pelo Atlético Paranaense e não jogou ainda, né? Então ele pertence ao Cruzeiro, eu torço para o Cruzeiro. O Cruzeiro pagou quase 16 milhões de reais nele, onde ele jogou 12 partidas no ano passado e uma nesse ano. E a única ainda não foi pelo Atlético Paranaense. Tenho certeza que ele vai voltar desse empréstimo, até porque não tem compensado, né? Nem para o Cruzeiro e nem para o Clube Paranaense, onde ele chegou aí no final do mês de março para se adaptar e tudo mais, e não entrou em nenhum jogo, né? Então assim, ele ficou no banco aqui no total em 6 partidas e não participou de nenhuma. Acho que o Cruzeiro esperava que ele seria o titular na Série B e não foi o que aconteceu. Então é um investimento bem alto, acho que é importante ele voltar a jogar com mais frequência e ser um titular, um protagonista. A Série B já não seria um problema, porque o Cruzeiro já topou emprestá-lo para um outro clube da segunda divisão, apesar do investimento bem ruim, né? Eu não acho que ele valeria isso tudo não, 22 anos de idade. Lembrando que aí sim, no futebol paraguaio e tudo mais, ele foi muito bem pelo Cerro Porteño, somou aí 36 partidas, 3 gols e mais 3 assistências, inclusive foi convocado para a seleção, né, paraguaia, e aí quando ele é contratado pelo Cruzeiro, ele teve azar que ele teve um problema físico, então ele chega aqui pro Cruzeiro em meados de agosto, só que aí ele teve ele chegou em junho, só que só foi jogar em agosto, né, por conta de problemas físicos, e aí acabou que só fez a sua estreia no mês de setembro contra o São Paulo, acabou que só fez no total 3 partidas como titular, realmente não conseguiu ir muito bem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Peralta, se seria uma boa opção ou não, igual eu falei, né, uma alternativa que já está na Série B do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot, contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conto com a ajuda de cada um aqui de vocês, beleza? Vou deixar o recado rápido aqui também da Foot Fanatics com as opções de camisas do Paysandu desse ano, do ano passado. Tem várias as opções, inclusive pelo link aqui embaixo você tem um desconto. Essa camisa aqui também edição de 2024, saindo aí por R$80 à vista, né, no Pix, realmente um preço bem interessante. Além disso, tem vários outros produtos, camisas, bolas, enfim. O link vai estar aqui embaixo na descrição para vocês do Paysandu na Foot Fanatics e de diversos, né, outros produtos aqui que vai estar embaixo na descrição. Então bora falar aqui do primeiro, opção, o Marcel Guaramato, acho que é essa a pronúncia, 31 anos, assisti um jogo dele contra o Botafogo, achei um bom lateral direito, 31 anos, até porque aqui no Brasil tá difícil, né, encontrar opções para lateral direita. 3 partidas na Libertadores, todas como titular pelo Carabobo, né, mesmo grupo do Botafogo, Universidade de Chile e Estudiantes, então a equipe ficou numa situação bem delicada. Vai lembrar que no ano passado ele já tinha somado 41 partidas e 2 assistências e tem contrato só até o final dessa atual temporada, 31 anos de idade, 1,78 m, né, um lateral aí que tem algumas características ofensivas. Ele estava anteriormente no Estudiante de Mérida, também lá do futebol venezuelano, somou 6 gols, 4 assistências e um pouco mais de 65 jogos. Pode deixar sua opinião aqui sobre essa alternativa, se ainda busca, né, um lateral direito, se seria uma boa alternativa também o jogador. O espaço para comentários vai estar aqui aberto. Mais um aqui também do futebol venezuelano é o Carlos Sosa, 29 anos de idade, do Deportivo Táchira, nome que eu já trouxe umas opções aqui de jogadores no início do ano, principalmente de pontas, né? O Deportivo Táchira tem bons jogadores nesse setor, inclusive estou gravando antes do jogo do Deportivo contra o Flamengo, né, na Libertadores. Então, nessa atual temporada ele tem 22 jogos e 9 assistências, não marcou nenhum gol, mas a média de passes dele é muito boa. Uma assistência na Libertadores nesse ano, e nas últimas 4 partidas ele deu 4 assistências. Então vem de uma fase realmente bem interessante. Vale lembrar também aqui outro quesito, que é
na temporada passada pelo Deportivo Táchira, 3 gols, 4 assistências, anteriormente pelo Carabobo, né, 5 gols e 5 passes, e tem 29 anos, um camisa 10 clássico que pode jogar de meia ou caindo mais pelo lado direito, como está aqui o mapa de movimentação dele na Liga Venezuelana nesse ano, caindo aqui pelo lado direito, uma nota média sensacional. Na Libertadores também tem uma nota interessante, quase 7, 5 jogos, 4 como titular, nenhum gol marcado e uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essa opção, né, do venezuelano Carlos Sousa, 21 anos de idade, contrato até o dia 31 de dezembro, ou seja, agora em junho já pode assinar um pré-contrato. Mais um aqui, um jogador mais difícil, que é o Imanol Machuca, ele que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Vélez, onde não tem conseguido jogar. Bom, então, dando sequência aqui no vídeo, né, o Machuca aqui tem 25 anos de idade, jogador que pertence ao Fortaleza e tem contrato longo até o final de 2027. A questão é, ele foi comprado em 2023, inclusive foi uma contratação na época quando o Paperin, que hoje está no Remo, pediu essa contratação lá no Fortaleza. Então, ele chegou, fez um total de 65 partidas, apenas 6 gols e 5 assistências e foi emprestado novamente para o futebol argentino. Um valor alto, mais de 13 milhões de reais na sua contratação. Chegou a ter uns momentos ok, com a camisa do Fortaleza, mas aí de setembro para o ano passado até o final do ano, né, ele realmente perdeu espaço no Fortaleza e o Fortaleza emprestou ele para o Vélez da Argentina, que tinha acabado de ser campeão da Copa, ele vinha de uma fase boa e aí acabou que seria uma boa alternativa, mas não, tá? Ele inclusive não tem conseguido jogar apenas 11 partidas até aqui. A questão é convencer o Fortaleza a emprestar ele para um time que está na Série B. Então acho que isso aí pesaria bastante, até porque na Série A acho que vejo ainda outros clubes que poderia solicitar um empréstimo, tipo assim, Juventude, o Mirassol, acho que seria uma boa opção para o Vitória, ou na Série B, por exemplo, um clube pagar uma compensação financeira, igual o Goiás, o Atlético Paranaense, o Coritiba, poderiam ser alguns caminhos, enfim, não é nada fácil, mas uma opção aqui também no vídeo, beleza? Mais uma alternativa de centroavante, que é o Michael Santos, ou Michel Santos, jogador que tem 32 anos de idade e vale lembrar, é um uruguaio que já viveu bons momentos e atualmente também está lá no Vélez desde o ano passado. Então ele foi campeão da Copa Argentina e tudo mais, somou até aqui 33 partidas, 4 gols e 2 assistências. Contrato só até o final do ano e não tem conseguido jogar. Igual mostrei aqui para vocês, os últimos jogos em 2025, jogou aqui no dia 14 de maio, inclusive marcou um gol, né, na Libertadores contra o San Antonio Bulu Bulu, é um clube que tem a logo igualzinho do Brasil, né? E aí, na Liga Argentina mesmo, não tem conseguido jogar. Então, realmente está fora de cogitação dele renovar esse seu contrato. Ficou um tempo também no Juárez, do México, 23 jogos, 3 gols, na temporada 23 para 24, porque ele vinha de uma fase legal pelo Talleres da Argentina. Foram 2 anos e meio, somando no total aí, deixa eu somar aqui, 30 gols, né? E 5 assistências, 7 assistências no total, em um pouco mais de 100 partidas. Então, realmente, fez uma temporada muito boa no Talleres, até ir para o futebol mexicano e não deixar uma boa impressão. Surge muito bem na base do River Plate do Uruguai, passa também no Málaga, Leganés, Sport Gijón, tudo da segunda divisão do futebol espanhol, né, naquelas ocasiões, o pessoal vê se não estou enganado, segunda divisão de 2017, 17 gols em 38 partidas, então realmente vinha de uma fase boa, até o seu retorno, né, ao futebol argentino. Jogou a primeira divisão pelo Málaga em 2016, então 14 jogos e 3 gols. Pode deixar sua opinião aqui também sobre essa alternativa nos comentários, certamente uma das principais posições que o Paysandu tem que ficar de olho. E o último aqui é o Christian Canazolis, acho que é isso a pronúncia dele, que ele é um colombiano que joga na Venezuela pelo Carabobo. Então assim, 21 partidas nesse ano, 3 gols e mais 3 assistências. Anteriormente, né, ele jogava lá no Always Red, lá da Bolívia, onde somou apenas 12 partidas. E assim, foi uma alternativa aí nesse ano para o clube venezuelano. E já passou também por outros clubes pequenos do futebol português, o Everton do Chile e outra equipe chamada Alebrijes do futebol mexicano. Ele foi muito bem naquela temporada de 2022-2023. É uma ponta bem rápida, então se precisar de um ponta de velocidade, é essa a alternativa. 33 jogos e 10 gols, aí ele, no caso, foi contratado, né, pela equipe do Dorados, que é um clube bem conhecido lá do futebol mexicano, depois de ter se destacado na segunda ano. Aí ele foi para a primeira divisão e não conseguiu ter um desempenho tão bom até ir lá para o Always Ready, né? Então ele somou 20 jogos e 5 gols pelo Dorados e mais 10 gols em 33 partidas. Passagem boa, né, no futebol mexicano, nome que eu ficaria de olho, porque se tivesse vivendo uma grande fase, vamos combinar, para a Série B, teria que o Paysandu desembolsar uma grande grana para contratá-lo, o que não deve acontecer nesse momento. Agora, um empréstimo, o jogador podendo se valorizar, pode sim ser uma boa alternativa, até porque o Carabobo vai deixar, né,
a Libertadores, não vai ter mais competição sul-americana, 26 anos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que vai estar aqui embaixo é o link também da Fute Fanatics e vários vídeos do Papão aparecendo aqui na tela final. E nos vemos numa próxima. Valeu, galera.